Muito boa noite e hoje recebo aqui do meu lado uma grande amiga, a Eliana. Eliana, muito obrigado pela presença, obrigado por você ter aceitado esse convite, sabe que é um prazer receber você aqui. Eu tô super lisonjeada, a honra é toda minha. Que bom. Sabe que a Eliana, ela tem uma escola de líderes. Isso. E a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, já que existe uma escola de líderes, de liderança, então todo mundo pode ser líder? Olha, por essência, eu diria que sim, porque as pessoas têm uma visão um pouco deturpada a respeito do assunto, achando que liderança é sempre nata. Existe sim um percentual de pessoas que têm competências natas e serão melhores líderes independente de qualquer curso, capacitação, mas todos nós podemos nos adequar, todos nós podemos nos capacitar. Então isso é bem possível que a grande parte das pessoas possam, se elas quiserem, elas podem. Mas qual que é o segredo de ser um bom líder? Já que você falou que algumas pessoas nascem líderes, então eles têm alguma habilidade, algum hábito? Tem. Existe um segredo? Na verdade, assim, também seria muito utópico, né? Falar, todo mundo, sem sombra de dúvidas, se torna um excelente líder. A gente pode se programar para atuar em algumas posições e fazer isso de uma forma mais adequada, produtiva, com melhor performance. Mas as habilidades e competências que a gente espera de um bom líder, e aí a gente tem pessoas que vão conseguir chegar mais facilmente, né, nesse caminho, requer algumas condições. Então, uma delas é gostar de pessoas. Ser um bom líder, ainda mais nos dias de hoje, nesse século principalmente, a gente precisa entender um pouco mais de pessoas, de comportamento, de habilidades, de maturidade. Ser líder hoje exige entender conflito de gerações, por exemplo, né? Mas é um pouco mais do que isso. A gente soma competências, porque se eu gosto só de pessoas, mas eu não me desenvolvi para entender de negócios, eu posso ser um grande facilitador, mas não necessariamente alguém que promove resultado, e as empresas pedem resultado. Você vai me corrigir se eu estiver errado. As pessoas falavam muito que a gente vivia na era da industrial, dos produtos e tudo mais, e hoje a gente vive na era da informação. Isso. Eu acredito muito que a informação a gente tem hoje no tablet, eu acesso o Google, o site, consigo saber qualquer coisa em tempo recorde, né? E você comentou hoje da era das pessoas. Você acha que a gente está vivendo, então, hoje um momento que os produtos são parecidos, a informação daquele produto chega para as pessoas é muito parecido, a diferença realmente está nas pessoas? Com certeza, isso não há dúvidas, é comprovado. E tão é real que as pessoas elas buscam propósito. Nós não ficamos mais em nenhum trabalho se ele não tiver significado. Isso serve para quem está na posição de liderança, isso serve para liderado. Muito embora a gente está num contexto de uma situação econômica e social que faz com que a gente não tenha tantas escolhas a ponto de fazer mudanças como faríamos numa condição um pouco mais apropriada. Mas sempre a gente vai buscar significado para aquilo que eu faço, cada vez mais. Então, assim, se não for por pessoas, até porque as empresas, elas existem porque ela é formada por pessoas. Sim. Se não existisse viés com essa visão, digo até um pouco mais humanizada, a gente está fadado a ficar com uma informação que fica na gaveta, né? Porque acesso todo mundo tem. A problemática maior é o que eu faço com a informação de forma correta, ter pessoas certas nos lugares certos, que elas entendam o significado e que a partir disso elas transformem a informação em algo real que também faça significado para outras pessoas. Você comentou de cargo, de posição. Liderança só é cargo ou não? Liderança não é cargo. Aliás, eu acho que esse é o contexto mais bacana que a gente pode abordar, porque liderança deixou de ser cargo e deixou de ser função, né? Então pode existir um chefe que não é líder. Com certeza. E um líder que não é chefe. Com certeza. E chefe também é um termo que a gente aprendeu a usar de uma forma um pouco pejorativa, mas que requer, eu acho que nesse contexto que você está falando, dessa posição de gestão, de gerência, porque a gente não pode só enxergar no outro o talento dele e desenvolver. Isso é imprescindível, mas a gente também tem que saber cobrar. A gente também tem que saber mensurar,
Quais são os indicadores que mostram estamos no caminho certo ou não estamos? Então, esse duplo contexto, né, de lidar com pessoas, identificar talentos, tirar o melhor do outro, fazer o time funcionar, mas saber dar resultado, considerando que resultado é um pouco disso tudo que a gente falou, que é o chefe, né? É isso. Isso é ser um bom líder. Mas que líder não é mais cargo nem função, não é mais. E hoje a Escola de Líderes, Eliana Araújo, veio de qual ideia, assim? Você começou a perceber, na sua formação você é publicitária. Isso. E aonde que você decidiu Nós bebemos da mesma fonte. A gente veio da comunicação, eu acho que as portas que me foram abertas na comunicação, e depois, logo em seguida que eu me formei, na verdade, na graduação, eu já fui trabalhar em marketing, fiquei mais de 20 anos em grandes empresas. Então, essa consciência e o aprendizado tácito mesmo do que acontece do outro lado da mesa, no negócio, nas grandes corporações, nas negociações, trabalhar com time. Eu liderei, né, equipes com muitas pessoas, mais de 1.200 franquias no Brasil. Então, assim, fora, né, mudar mesmo de contato de segmento. E aí, liderando essas pessoas que você percebeu que tinha uma falha tudo começou aí. Então, o que eu percebi ao longo da minha carreira? Primeiro, eu sou da época que mandava quem podia, obedecia quem tinha juízo. Era assim que falavam comigo. Graças a Deus, não mais isso. Manda quem pode, obedece, juízo não mais. Mas mudou? Eu acho assim, mudou a interface, porque até mesmo um código de conduta existe hoje muito mais assertivo na empresa. A gente também tem leis que nos resguardam, né? Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, você engolia o sapo com as perninhas abertas ali mesmo. Eu preciso aprender isso, porque eu só obedeço, não. Mas tem a parte... aqui no programa. Mas tem a parte do obedecer que é legal. Eu conheci seu chefe. Ele não parece ser tão bravo, vai. Ele parece ser legal. Mas essa ideia de enxergar as pessoas produzindo sem que você tenha que fazer uma pressão além daquilo que pede para o cargo, se você faz uma boa seleção, se você tem as pessoas corretas, às vezes é uma questão de tirar o ego. E a liderança muitas vezes faz isso, né? Não pode, ou não compartilha, ou não põe o nome junto, porque tem um ego, tem o poder, tem a posição. E isso me chamava muita atenção. Isso sempre me incomodou. E foi com esse incômodo que eu migrei do marketing para o RH, né? Para recursos humanos, mas voltado para TID, treinamento e desenvolvimento. Eu me enxerguei, primeiro falando um pouco mais de comportamento do consumidor, que vinha da área de marketing, foi a área que eu fui me especializar. E depois eu fui para as frentes da educação, que é uma outra grande paixão. Eu dou aula há mais de 20 anos em universidade. Então, acho que essa soma, o que eu vi nas empresas, o que eu vi que dava certo e aquilo que eu não queria mais. Porque a gente aprende muito com os antigos chefes, né? Sim. Os bons ficam a referência, quando eu chegar lá, eu quero ser assim. E com aqueles que não somaram, a gente escolhe não ser como eles. É um grande aprendizado, né? Então, eu somei isso e fui me capacitando, fui aprender sobre comportamento, fui atrás do que é a andragogia, como é que ensina o adulto a aprender, que é diferente da criança, que ferramentas são essas, que técnicas são essas. E depois eu fui me especializar um pouquinho mais em coaching, me especializei em professional e executive coaching e mentoria. Coloquei aqui exatamente isso, que eu vi no seu currículo que você se especializou em... água? É água. Poxa vida, Luca. Quer outra coisa? Não, tudo bem. Não? Mas você faz mágica, você vai conseguir transformar água em vinho? Eu vi lá no seu currículo que está escrito que você se especializou em mentoria e coaching. Qual que é a diferença de legal. Um do outro? Para quem não sabe, claro, eu já sei, né? Mas para quem não sabe... Mas tudo bem, vamos lá. Essa é uma dúvida que eu tenho. Não, mas é muito bacana essa pergunta. Eu acho que isso é legal para esclarecer, que são áreas que se complementam. O coaching, ele faz desenvolvimento de performance, de competências. Imagina que você já sabe algumas coisas e você está hoje no seu ponto A, mas você quer chegar no ponto B, C e D daqui para frente. Você tem uma profissão e eu quero melhorar. Por exemplo, eu tenho já estruturado um caminho para seguir na carreira, mas eu não sei lidar muito bem com a gestão do tempo. Eu tenho uma referência
competência ou até não tenho, estou buscando, porque eu não sei muito bem o que eu quero fazer a partir de agora. Estou revendo meus valores, estou revendo propósito, estou trabalhando, mas não estou tão feliz. Eu não sei muito bem onde eu quero chegar. E a gente vai descobrir que competências é que você tem que ainda não foram afloradas. Então, na verdade, o coaching... Esse é o coaching. Esse é o coaching. Okay. Ele vai te ajudar a performar melhor, descobrindo ou aprimorando as suas competências para chegar lá. Tem um plano de ação, onde eu estou, onde eu quero chegar. Falando em gestão de tempo, o nosso tempo acabou? No primeiro bloco Poxa! Já estourou. A gente rápido. volta daqui a pouco para você me explicar um pouco então sobre mentoria. Tá bom, ok. Voltamos já. Estamos de volta com o Magic Show e recebo aqui do meu lado Eliana Araújo, que estava me explicando um pouco do coaching e agora para a gente fazer um paralelo da mentoria. Uhum. Tá, a mentoria, ela requer um pouco mais de experiência tácita mesmo, de tempo de casa, de vida, e não necessariamente pessoas que tenham mais idade, não é isso que conta. Mas você tem que ser um pouco mais especialista numa área para dar um certo aconselhamento para o seu mentorado, coisa que no coaching você não precisa. Certo. O coaching ele é muito mais abrangente, você pode tratar de coaching de emagrecimento, de coaching de liderança, de coaching para gestão de recursos financeiros. Como se fosse um técnico treinador, mesmo, tá ali, é o treinador. E as técnicas, elas podem ser alocadas de forma muito mais abrangente. A mentoria, ela já tem algumas especificidades. Ela vai trabalhar exatamente numa área de competência do mentor, onde ele tenha muito conhecimento, um histórico de carreira, que vai ajudar alguém que queira trilhar aquele mesmo caminho, né? Ou algo próximo àquilo. Então vai buscar especialistas. Seria uma etapa, vamos dizer assim, não é muito categorizado hierarquicamente coaching estando abaixo de mentor. Não é isso. Mas se a gente puder colocar numa linha do tempo em relação ao que vai exigir do coach e do mentor, o mentor ele realmente tem que estar mais especializado numa área e poderia dizer que ele está um pouco acima. Uhum. A sua empresa é nova. Tem um ano, vai fazer um ano agora. Eu gosto de ouvir bastante a história que você bem conta, legal. Que foi realmente no pior momento da... Foi. Eu digo assim, que a gente descobre alguns caminhos quando a gente está na adversidade, né? O momento difícil ele é sempre muito importante, porque a gente vai ter que se revisitar, descobrir até mesmo os nossos talentos e aonde a gente poderia acertar, quando a gente está achando que tudo está tão errado, tão ruim. Então eu vim de um movimento pessoal e profissional que foram impactados, né? A gente não tem um botãozinho liga-desliga, então o seu pessoal e profissional, eles acabam se conversando. E naquele momento eu estava passando um momento muito difícil, financeiramente falando, inclusive, e tentando retomar a carreira que estava há 2 anos atrás em nível assim ascendente de crescimento. Eu estava indo muito bem, com grande reconhecimento, principalmente aqui no Vale, grandes clientes, e tive que parar. Eu parei por 1 ano e meio. E com isso, por uma questão pessoal familiar. E com isso, quando eu fui retomar, eu estava numa palestra de uma universidade bem conceituada aqui do Vale, e eu sempre tenho ex-alunos ao meu redor. Eu digo que eles são as minhas maiores portas abertas, são meus anjos, verdadeiramente. E aí um deles estava lá nesse dia, e na hora que terminou a palestra, eu lembro que eu estava nesse dia assim,
acho que depois de 1 ano e meio, foi a primeira palestra que eu voltei a dar, então aquilo para mim veio como um bálsamo, sabe? Primeiro que eu adoro palco e gosto, né, adoro falar, não dá para perceber, daqui a pouco o segundo bloco já acabou, estou aqui tentando responder a pergunta, mas o fato é que ali eu vi, sabe, água no deserto, o oásis, e eu peguei aquela chance, foi uma palestra gratuita, como eu faço várias, inclusive até para escolas é o que eu gosto muito de contribuir. E tinha esse ex-aluno. Que é o seu sócio. Que é hoje meu sócio. Legal. Então, o Michel Lobato, que é meu sócio, hoje ele não pode estar aqui, espero que numa outra oportunidade seja possível. Ele é sensacional e é um cara da geração Y, ele tem 30 anos, né? E quando eu vejo essa somatória do conhecimento, das expectativas, que a gente se complementa, eu digo que ele apareceu para dizer, ok, tá difícil, mas vai ficar bom. E foi uma hora que quando você acha que você tem muito conhecimento ou que você tem conhecimento suficiente até para retomar, muitas vezes a solidão desse retomar não é fácil. E ele veio para fazer isso de uma forma muito altruísta e com muita verdade. Ele saiu de um emprego numa multinacional, acreditando para um desafio novo e aceitando um nome que carregava o meu nome, porque a empresa se chama Eliana Araújo Escola de Líderes. Ainda que a gente chame a EA Escola de Líderes, que a intenção é que ela cresça, que caibam muito mais parceiros, além de nós dois. A gente acredita em rede colaborativa, mas o Michel veio para determinar que era possível recomeçar. Essa é uma história muito bacana, bem legal. A Escola de Líderes eu preparei uma mágica que fala um pouco sobre liderança também. Essa é uma mágica, acho que das poucas que você não conhece. Nossa! Eliana, tem aqui um baralho comum, assim, todas as cartas. E a ideia é a gente escolher um líder nesse baralho. E você vai me auxiliar, claro, pra gente escolher uma carta aleatória. Pode Você coloca o dedo no meio a hora que você quiser. Tá. Isso. Aqui, ó. Essa. Pode olhar. Mostra para a câmera. Pra câmera. Não quero ver a carta. Deu? Ok. Beleza. Memorizou? Sim. Coloca ela aqui pra mim. Sabe que o papel do líder é ele sempre estar no topo, orientando as pessoas. Sim. É isso? É Você isso. colocou a carta no meio, mas se eu estalar os dedos, ela aparece aqui em cima. Ai, esse look. Foi essa, 3 de paus. Mas... E vai aparecer outra ou não? Olha só, o líder, ele sempre está aqui na frente, orientando as pessoas, mas de repente, quem sabe um baralho que estava tudo perdido, bagunçado, se bem orientado, pode ter aqui só o 3 de paus, assim. Ah, eu sou muito fã desse cara. É uma coisa impressionante. Tem como você olhar para um negócio desse e falar assim... Eu nunca perguntei para ele, né? Eu nunca perguntei para você como é que faz. A gente se conhece há um bom tempo, inclusive trabalhamos juntos. Sim, então, exatamente. A gente já fez alguns treinamentos juntos, a ideia da mágica de unir com esse trabalho muito interessante. Você comentou da andragogia, tem tudo a ver com isso. Realmente o adulto aprende diferente, né? Ele aprende vivenciando. E a empresa de vocês tem esse trabalho... Ela só faz isso. O que a gente entendeu... acho que os nossos diferenciais... Metodologia. Alguns deles são o seguinte. Primeiro que na nossa metodologia, a gente acredita que existam 3 etapas para o aprendizado do adulto. Para ter resultado, você tem que saber trabalhar bem o time, e o time precisa do eu. Então, todos os nossos processos começam no eu. Eu não tenho como fazer mudança acontecer, e eu gosto muito dessa frase, que mudança é uma porta que se abre por dentro. Sim. Se a gente não trouxer todos os contextos daquilo que você quer ver no outro para você. Quando o líder entende isso, imagina ele replicando o melhor do potencial de cada um no seu 100% do time. O João com a Maria, com o José, enfim. Isso se torna exponencialmente mais bacana na hora de entrega. Então, o que a gente faz com isso? A gente quebra resistência, a gente usa lúdico, invariavelmente o Luca, né, aparece uma vez ou outra, a gente gosta de estar com quem a gente entende que agrega valor. E aí vem o lúdico, a gente usa muito o ferramental de sucata, hoje é bem bacana, e a gente gosta de ferramenta que você possa olhar e entender comportamento, principalmente o seu. Então a gente hoje é analista, certificado comportamental de 3 grandes institutos, né, um inclusive fora do país.
E a nossa linha de conduta é as pessoas se reconhecerem e elas promoverem a mudança. Ela promove isso. E quem está em casa hoje e sentiu vontade de ser um bom líder, ele precisa estar trabalhando, ele precisa que a empresa dele faça um trabalho. Vocês têm alguns cursos? Você pode estar trabalhando, você pode estar desempregado e buscando uma recolocação. A gente tem coaching em grupo, por exemplo, associado à mentoria, que chama um projeto Eu SA, sensacional. É focado em um grupo de pequenas pessoas, mas que tem essas possibilidades bem diferentes, heterogêneas. Posso estar em casa, eu posso ter um negócio próprio, eu posso estar numa multinacional e ter função. A gente tem projetos em company, que tem um formato, e nós temos cursos abertos. Em Taubaté vão acontecer 2 cursos agora. Outubro e novembro são 2 meses que a gente faz curso de imersão e liderança. Que é aberto ao público. É aberto ao público. Isso é uma boa oportunidade para quem quer não só se desenvolver, já está na área, e aquele que quer também entender, eles têm níveis, esses cursos. E aí a gente faz uma imersão em Taubaté, no Hotel Baobá, em São José, no Otton. São 3 dias, sexta, sábado e domingo. Quem está em casa, teve interesse de participar nesse curso, como é que ele faz? Como é que encontra Ele vai entrar em contato. Primeiro, acho que é legal saber quem nós somos com um pouco mais de detalhes. Sim. Então, tem o nosso site. Se tiver alguma dúvida também, quiser encaminhar para você. Que é o www.escoladeliderestudojunto.com.br. A gente tem uma página na fanpage, que a gente também mostra e posta cursos e o que a gente faz. E nós temos os nossos telefones de contato. Eu posso deixar tanto aqui para vocês replicarem, como... Pode divulgar, pode falar os seus contatos. Então, O pessoal sempre brinca, eu sempre falo assim, vai aparecer aqui, ó. O lettering. Mas vai aparecer aqui, ó. Bom, a gente tem um número direto que vocês podem ligar, que é o 991762587. Esse é um número corporativo que a gente atende se precisar até pelo WhatsApp. Legal. E tem o número do nosso escritório, a gente fica em Taubaté, no centro, na 15 de novembro, 301, sala 4. Eliana, muito obrigado, nosso tempo aqui é curtinho, eu sei que você tem muito mais informação e conteúdo para falar, espero que você possa voltar uma outra vez. Com certeza, vai ser um prazer. Que bom, fico feliz, obrigado a todos vocês de casa, muito obrigado e nos vemos semana que vem, na quarta-feira, às 9 da noite, aqui no canal 4 da NET.